Por que nós passamos por tantas tribulações? Por que às vezes a vida parece tão difícil? Quando eu busco muitas vezes um refrigério e as dificuldades aparecem em minha vida. Por que isso acontece? Como eu faço para seguir a Jesus? Qual é a melhor forma de me colocar no segmento de Jesus, vivendo aquilo que é vontade de Deus? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fé Católica e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, com muita alegria que eu te acolho, hoje para partilharmos sobre aquilo que é o propósito de Deus em nossas vidas. Por muitas vezes eu percebo que as pessoas se questionam por que das dificuldades, das tribulações que a gente enfrenta no dia a dia. Muitas vezes são coisas que nós buscamos, caminhos errados que nós buscamos, que não estão de acordo com os planos de Deus, e outras vezes realmente Deus permite que a gente passe por essa tribulação porque faz parte do nosso caminho de santidade em busca daquilo que é vontade de Deus. E para meditarmos sobre isso hoje, nós vamos pegar a palavra de Deus no livro de São Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 23 a 26. Vamos meditar a palavra de Deus. O que é que ela nos diz no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26. E Jesus vai nos ensinar, quando a gente pergunta o que eu preciso fazer para seguir aquilo que é vontade de Deus. Jesus vai nos dizer: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Então vamos lá. Lucas no capítulo 9, versículo 23. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz a cada dia e siga-me. Então o que é que Jesus está nos ensinando aqui? Se eu quero seguir a Jesus Cristo, eu preciso fazer aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Deus tem planejado para mim, naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, porque cada um de nós tem um propósito. A gente não vem para a vida simplesmente para passar uma temporada. A gente vem aqui para a Terra com uma missão a ser cumprida, ou com diversas missões, fazendo o bem e seguindo aquilo que é a orientação de Deus. Então, aqui ele vai nos dizer nesse versículo que quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Então, as adversidades, elas fazem parte do nosso dia a dia. São as cruzes que nós precisamos carregar. Então, por vezes, quando você estiver passando por alguma tribulação, não queira se ver livre daquela tribulação. Ah, sim, eu tiro essa dificuldade de mim, afasto essa pessoa difícil da minha vida. Não. O que a gente deve fazer quando as tribulações, as dificuldades aparecem? A nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, dai-me força e sabedoria para que eu possa viver com plenitude aquilo que é a vontade de Deus. Que eu possa superar essa adversidade, essa pessoa difícil, que eu possa superar isso com alegria no coração e fazendo aquilo que Jesus faria. Porque a nossa vida não é feita só de momentos felizes. Também Deus nos criou para sermos felizes, mas a tribulação, as cruzes fazem parte da nossa caminhada como cristão. E ele vai continuar dizendo aqui: pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a salvará. Então, se a gente faz as coisas, se a gente vive o dia a dia, se a gente vive o nosso trabalho, a nossa vida em casa com a família, as relações interpessoais, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, a gente vai estar alegrando a Deus e criando tesouros no paraíso, aonde um dia a gente espera chegar. Mas se a gente passa a nossa vida toda preso nesse mundo, planejando apenas ser feliz e viver aqui com o que o mundo tem a nos oferecer e deixando de viver o que é plano de Deus, a gente vai perder a vida na eternidade. Então que a gente possa buscar viver aquilo que agrada o coração de Deus, para que a gente possa ter o nosso espaço garantido no paraíso junto a Deus. Como? Seguindo os mandamentos da lei de Deus. E ele continua: de fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Então, meus amados, o que é que Deus espera de nós? Que a gente possa viver conforme os planos que Ele tem para cada um de nós. Deus tem plano para a sua vida, Deus tem planos para a minha vida. Então, quando Jesus vem nos ensinar nessa palavra que nós precisamos a cada dia renunciar a si mesmo, carregar a nossa cruz de cada dia e segui-lo,
Significa que eu preciso abrir mão muitas vezes da minha vontade, daquilo que é desejo meu para a minha vida, para fazer aquilo que agrada à vontade de Deus e seguir as orientações, os desígnios de Deus. Dessa forma, eu vou estar carregando a minha cruz a cada dia, seguindo a vontade de Deus e buscando estar ali em sintonia com o que o Espírito Santo coloca em meu coração. E muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente. Deus tem planos para a gente. A gente tem a nossa visão muito limitada desse mundo e das coisas que estão ao nosso redor. Deus tem uma visão muito maior, muito mais ampla. Ele sabe o que é bom para nós. Então, sempre nas suas orações, lembre de colocar, de pedir o que você quiser. Mas ao final, lembre de dizer, Senhor, mas que seja feito sempre a sua vontade. Porque a vontade de Deus para mim e para você é sempre o melhor. Mesmo que aos nossos olhos isso não pareça verdade. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente consiga se alegrar em fazer aquilo que é vontade de Deus. Para que o nosso coração possa sonhar e se alegrar com aquilo que são os planos de Deus para a nossa vida. Fazendo isso, estaremos sim juntando tesouros no paraíso, alegrando o coração de Deus e sendo felizes aqui nessa vida e na vida futura no paraíso. Por vezes, o que vai acontecer? Lembre dos discípulos. Os discípulos morreram, eles receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para profetizar, para evangelizar, para pregar o Evangelho de Deus, a boa nova às pessoas. Boa parte deles morreram de mortes bem difíceis, apedrejados, crucificados e assim por diante. Ou seja, eles carregavam as cruzes dele de cada dia, sim, eles carregavam as dificuldades. Mas a palavra vai dizer que muitos deles morriam, apedrejados, crucificados, mas morriam louvando e glorificando a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, mesmo que estejamos carregando as nossas cruzes, Cristo estará conosco. Estaremos fazendo isso com alegria, né, com paciência, com amor, porque Cristo está em nós, porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Então, que Deus nos dê essa disposição, essa alegria para fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. É o que eu peço a Deus todos os dias, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade seja soberana na minha vida, no meu casamento, na minha família, na criação dos meus filhos, na minha vida profissional, em todas as áreas da minha vida. E que tudo seja feito conforme os teus planos. Que a gente possa fazer dessa a nossa oração e que possamos a cada dia estar mais parecidos com Cristo. É isso que Deus espera de nós. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo faz sentido para você, encaminha para outras pessoas. Mais pessoas precisam saber que as dificuldades que elas vivem no dia a dia não são meramente dificuldades, mas são as cruzes que nós carregamos e que nos ajudam a estar mais próximos de Deus. Forte abraço, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.